Olá, guerreiros! Eu acredito que todos vocês já devam ter ouvido falar sobre os dispositivos cardíacos eletronicamente implantáveis. O marca-passo é um destes dispositivos. Além do marca-passo, nós temos o marca-passo com ressincronizador, que é utilizado para os pacientes que têm basicamente a mesma indicação do marca-passo, e temos também o cardioversor desfibrilador implantável, que é um equipamento que anatomicamente ele é muito semelhante ao marca-passo, basicamente todos têm este formato. E o CDI, que foi o último que eu falei, ele tem a função de monitorizar o sistema cardiovascular e na presença de uma eventual arritmia, como uma taquicardia ventricular, ele vai dar uma descarga elétrica por dentro do coração e vai normalizar o ritmo cardíaco, evitando que o paciente venha a ter uma morte súbita. O marca-passo ele é composto por esta parte, que é o gerador do marca-passo. Ele é uma bateria e é um software que vai comandar o equipamento. Além desta parte aqui, nós temos também um eletrodo. Esse eletrodo aqui você pode, no procedimento, precisar de um deles ou de dois. Ele vai conectar o equipamento até o sistema cardiovascular. Wellington, como é que eu sei se vai precisar de um ou de dois? Se o médico escolher o marca-passo unicameral, que é este aqui, ó, tem só um orifício, aí vai precisar de um eletrodo. Se ele pedir o bicameral, que é este aqui, que tem dois orifícios, aí vai precisar de dois eletrodos. A vida média de um equipamento desse, da bateria em si, fica de 8 a 10 anos. Porém, o CDI e o marca-passo com ressincronizador, como eles têm indicação, eles têm uma exigência maior por eletricidades, ele acaba tendo uma vida útil em termos de bateria um pouco menor. Essa substituição ela tem um tempo determinado. O paciente, como ele tem um marca-passo, ele fica fazendo consultas, né? Então, volta e meia, ele vai lá no consultório, retorna. Nessa avaliação, o médico coloca um ímã em cima do equipamento, conectado a um computador, e ele avalia a bateria. Aparece um LEDzinho assim no canto, como se fosse a indicação da carga da bateria do seu celular. Aí ele indica, ó, o seu Hélio, tu tem que trocar essa bateria próximo mês, a gente já vai fazer aqui a solicitação e faz de maneira preventiva. Então ele não espera acabar totalmente a bateria para poder substituir. Ele faz com que vê uma forma disso para que isso aconteça de maneira um pouco mais antecipada. As indicações do marca-passo são várias. Eu posso citar aqui o bloqueio atrioventricular total, BAV de segundo grau com frequência cardíaca abaixo de 40. O médico ele vai fazer uma avaliação com o paciente sintomático, tem tontura, desmaio, relata palpitações. Ele vai fazer uma avaliação, vai indicar a utilização do equipamento. E a enfermagem ela é importante no pré, no transoperatório e no pós. Quais os principais cuidados no pré-operatório? Primeiro é ver se o paciente está com um jejum adequado, fica em torno de 4 a 6 horas. O setor que é feito o procedimento, a maca, ela não levanta a cabeceira. E médico nenhum opera paciente com cabeceira levantada. Então ele retifica a cabeça do paciente. Se ele tivesse alimentado, o que é que pode acontecer? Ele pode vomitar e pode aspirar. É feito com anestesia local, mas vai ver que o paciente se agita lá na hora. Ele chama anestesista, o anestesista cede um pouquinho, ele vai perder o reflexo de defesa de via aérea. Então essa questão do jejum é muito importante. Outro detalhe importante é você checar se tem o equipamento na sala. Então tem indicação do marca-passo, faz tudo, corta o paciente e quando vai pegar não tem o gerador, ou então não tem o eletrodo, está faltando o fio de sutura. Os médicos eles têm umas preferências que pode variar de um para o outro, né?
um quer colocar um nylon 3,0, outro quer com 2,0, então você tem que fechar isso aí antes do procedimento. Eu não estou pedindo aqui para você memorizar as particularidades de cada médico que vai fazer isso, é complicado. Mas antes do procedimento, e à medida que você vai trabalhando, como a equipe é a mesma, você começa a se habituar com aquela necessidade, quais são as particularidades de cada profissional. Outro ponto que não pode faltar, quando esse equipamento é conectado ao peito do paciente, aí pega o eletrodo, liga, vai até o coração. Aí vai ter uma pessoa, um profissional, que geralmente ele é um membro à parte da equipe. Ele é chamado nos dias que tem um marca-passo, que é o programador do marca-passo. Então esse profissional ele tem que ser acionado. Ele não vai fazer uma busca ativa, ele não fica ligando, ué, tu tem marca-passo aí hoje? Vai ter alguma urgência? Enfim, como é que tá por aí? Quando você precisa, você entra em contato, ele te pede o horário que tem de previsão para o procedimento e ele comparece. Sem este profissional é complicado porque a regulação do equipamento fica comprometida. O Hélito terminou o procedimento. E aí, como é que nós vamos fazer? Como o procedimento é cirúrgico, fica uma sutura, é feito um curativo. Inicialmente, a gente pensa em fazer um curativo oclusivo, mas a grande parte, ou boa parte, acaba tendo um curativo compressivo. Mas por que compressivo? Porque tem vezes que o paciente ele usa um anticoagulante, ele está internado com um certo tempo, está fazendo uso de liquemina. Ah, mas não era para ter sido suspenso? Foi suspenso, mas pode ter ficado um efeito residual. Então, quando termina, o médico já dá aquele feedback. Wellington, eu quero bem compressivo. Pede para o paciente ficar em repouso hoje à noite, não levantar da cama. Se ele não conseguir urinar com o papagaio, vê a possibilidade de sondar. Ou então ele ir ao banheiro, mas com a mão, o braço do lado que foi feito o procedimento, sem ter nenhum tipo de movimentação. Então, o curativo é o primeiro cuidado. Na enfermaria, a gente orienta repouso. Um dia após o procedimento, é feito um eletrocardiograma. Alguns médicos solicitam um raio-x de tórax para controle, para ver se o eletrodo está bem posicionado. Alguns membros da equipe, quando vê o eletro, que vê que está tudo certinho, o eletro do paciente com marca-passo, ele tem um padrão típico, né? Antes de todos os QRS, você tem um tracinho assim vertical. Então, P, aí tem um tracinho QRST. P tem um tracinho QRST. O que é esse tracinho? O tracinho é o estímulo elétrico que foi dado pelo equipamento. Então, quando ele bate o olho, vê ali que está tudo certinho, eles algumas vezes falam, não, o raio-x não é necessário. O paciente repousou, a família relatou que ele não tentou levantar, que tem vezes que é idoso. O cara termina o procedimento, vai para o quarto, já vem de uma internação de longa data, vem para um hospital mais simples, é encaminhado para o seu, que é mais complexo. Quando vai botar o marca-passo, o paciente já está com 14 dias nesse trâmite. Então a chance dele desorientar existe, tá bom? Quando ele é encaminhado de alta, os médicos eles reforçam bem, a equipe reforça bem que ele tem que ficar pelo menos 6 semanas sem fazer exercícios de moderado a alta intensidade. E isso, gente, tem que ser seguido à risca. Boa parte dos pacientes obedecem, né? Só que uma vez ou outra você vê pessoas que retornam para o hospital com 15 dias que foi colocado o marca-passo com a loja cirúrgica, a incisão aberta ou então o eletrodo deslocado. Aí quando ele chega, a equipe vai fazer a entrevista e detecta logo que aquilo dali aconteceu. Por quê? Porque o paciente não se comportou, não seguiu as orientações que foram dadas no momento da alta, tá bom? Então aqui é um pouco das noções relacionadas ao equipamento. Eu espero que tenha ajudado. Eu queria agradecer ao Dr. Rafael Jung que me deu esse equipamento, né? Eu queria muito fazer esse vídeo, mas não tinha nem o gerador, nem os eletrodos. Aí eu falei com ele, ele prontamente me atendeu. Eu vou deixar marcado aqui nos comentários o endereço da clínica dele e também o telefone.
É um cara que é uma das maiores referências aqui no nosso estado sobre o procedimento, né? Tanto ele como a doutora Cláudia, que é a sua esposa. Então fica aí um muito obrigado ao doutor Rafael e obrigado a vocês aí que estão com a gente mais uma vez, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Grande abraço e até amanhã.